Olá pessoal, esse curso que nós estamos começando aqui é o curso de Octave. Octave é uma linguagem matemática que é usado muito na engenharia para executar muita simulação matemática, cálculos computacionais. E no nosso curso aqui nós vamos utilizar para resolver muito exercício que envolva a parte de computação de engenharia. O curso Octave online é, nós vamos ver aqui, é uma ferramenta que nós podemos utilizar online. O que é? Vamos começar com a história. Então, desse ponto aqui, em vez de chegar diretamente na linguagem, vamos falar sobre a história. Então, o Octave no Octave, a linguagem de alto padrão, foi voltada para a computação numérica. No início, foi criado para resolver problemas de matemática, que cálculos, linguagens de programação, ferramentas de programação comum era contém erro, então foi criado uma estrutura, um programa vindo de pessoal, os professores do cálculo numérico, para evitar alguns erros comuns tidos na linguagem de computação comum que existia na época. Com o tempo evoluiu, que hoje já pode ter fazer cálculos de álgebra linear, trabalhar com números complexos, porque a computação normal só trabalha com os reais. Depois envolveu-se trabalhar com matrizes, equações com matrizes. Ele é uma ferramenta, uma linguagem que permite eu fazer cálculo de integral, cálculo de derivada de funções matemáticas. Posso fazer manipulação de polinômio de forma bem simples. E se eu for utilizar uma linguagem de programação comum, eu vou gastar muita linha de código, muito texto. Então, isso é uma linguagem que foi criada para facilitar o cálculo de computação numérico, mas para matemática. Nada que uma linguagem comum possa fazer, mas ela faz de uma forma bem mais simples, foi feita para alunos para construir. E hoje é uma linguagem profissional usada no mundo todo. Muitas empresas de engenharia no mundo utilizam, certo? Coisas difíceis que vocês podem ver no futuro aqui no curso. Equações diferenciais. São bem difíceis de trabalhar com computação. É uma ferramenta que trabalha com facilidade. Inteligência computacional, imagem, som, tudo isso pode ser feito. Além disso, além de você ter as próprias funções pré-definidas, você pode construir a sua própria, certo? E o software famoso é o MATLAB, que ele é pago, às vezes tem um custo elevado, às vezes alguns estudantes não acham caro, mas foi criada uma alternativa, que é o Octave, que você pode instalar, a linguagem é a mesma, é claro que não tem todas as ferramentas do MATLAB, mas é uma alternativa grátis e a linguagem é exatamente a mesma. E esse Octave Online é que você não precisa nem instalar nada no seu computador, está instalado num servidor. É isso que vamos ver mais adiante. Como é que foi criado esse Octave? Ele foi concebido bem antigamente, lá em 1988, muito tempo atrás, para ser um software para auxiliar os alunos de engenharia química. Então o professor observou, lá nessa Universidade do Texas, ele observou o seguinte, que os alunos gastavam muito tempo com o cálculo do software, mexendo no software para fazer o exercício, em vez de se concentrar no exercício em si, que era um cálculo de um reator químico. Aí começaram a fazer, vamos fazer uma linguagem de programação que já tem uma linguagem científica e que o aluno não precisa construir essas estruturas básicas. Essas estruturas já vêm dentro do programa, que eram coisas básicas que se repetiam. Então foi criada essa linguagem. Então começou lá em 82, 92 começou a funcionar realmente o desenvolvimento da computação. E a primeira versão mesmo foi lançada lá em 93 e 94, quando foi feito isso aí. Quando começou a ter uma função, um software operacional. Começou a trabalhar. Então isso foi quando começou o que teve. O MATLAB, que é uma linguagem técnica, mas foi criado pela empresa, certo? Do MATLAB,
MathWorks, ele fez o seguinte: foi feito para resolver problemas de matemática, o mesmo objetivo. Só com a empresa que ela comercializa esse software. E ele já também tem uma grande é, penetração no mundo todo de utilizar. Ele é usado desde a linguagem MATLAB é usado em diversos lugares, desde simulação de foguetes, construção de avião, redes de computadores, estabilidade do funcionamento de um aparelho de celular, temperatura, como é que vai estar o comportamento do aquecimento de uma caldeira, de um computador. Então, tudo isso, até cálculo de finanças, investimento, visão computacional, tudo são ferramentas que são inseridas nessa função do MATLAB, que é chamada de Toolbox. Quer dizer, o MATLAB é uma linguagem, um ambiente, não é só linguagem, tem a linguagem, mas também tem um ambiente de desenvolvimento, que é chamado de IDE. E eu posso inserir ferramentas no MATLAB, que é o Toolbox. Eu quero trabalhar aqui com previsão de uma bolsa de valores. Como é que vai se prever daqui a alguns dias se eu vou querer fazer um investimento ou não? Então o pessoal constrói ferramentas matemáticas que tenta ver essa previsão, certo? Uma ferramenta matemática. Previsão de tremores de terra de acordo com alguns dados computacionais. Eu carrego ferramentas e coloco lá. Eu quero colocar a visão computacional de robô. Eu tenho ferramentas que eu coloco lá. Por exemplo, um simples compressão de imagem, um JPEG, uma compressão de áudio, um MP3, de vídeo, MP4, são desenvolvidos muitas vezes primeiro dentro do MATLAB, é testado, e depois você cria um software comercial, um algoritmo, uma técnica que você coloca para fora e vende. Então é um laboratório de matemática. Desde matemática de computação. Essa computação envolve muitos cálculos, simulação de indústria, uma máquina industrial, tudo é feito essa simulação. Então é também chamado, como ele foi criado, então a linguagem ficou no popular chamado de linguagem dele, do MATLAB. Então qual a diferença do Octave e o MATLAB? O Octave é uma alternativa free, grátis, do MATLAB, certo? Então ele é open source, várias pessoas contribuíram para fazer uma linguagem, mesma linguagem MATLAB. Não é o MATLAB, mas é um concorrente grátis, free. Agora, como o MATLAB ele está mais tempo, muito mais pessoas trabalhando, ele é muito mais avançado, certo? Eu consigo instalar muito mais ferramentas, tem inclusive toolbox que o pessoal faz, distribui de graça. Tem toolbox que vende, tem empresas que fazem toolbox e vende. Eu tenho um bloco de ferramenta para trabalhar num processo de usinagem para trabalhar com aquele robô. A empresa acha que quer que ter um investimento, gastou salário de engenheiros desenvolvedores para fazer aquele produto e ele comercializa e vende para pessoas adequadas. Então, quero fazer uma ferramenta para detectar a posição do parafuso, a saber se o parafuso produzido está com defeito ou não. Eu posso colocar dentro dessa ferramenta do MATLAB e posso vender. Mas também tem ferramentas feitas dentro de universidades, que o pessoal faz, disponibiliza. Muitas são criadas, os alunos faz, cria. E outros nem disponibiliza, ele faz para fazer o TCC, a tese dele, e termina se perdendo algumas ferramentas. Isso é chamado de toolbox. Eu posso ter várias prontas. Só para vocês terem ideia, um toolbox ele tem diversas funções dentro dele. No mínimo uma função. Eu boto dentro de um arquivo. O MATLAB comum ele tem em torno de uns 130 mil toolbox. Desse toolbox ainda tem multiplicar pelas funções que tem dentro dele. E tem gente que ainda acha pouco e ainda insere outras. Ou seja, uma pessoa, acredito que uma pessoa comum não vai conseguir conhecer todas as funções do MATLAB. Você consegue a sua área. Eu trabalho na área de engenharia, eu não conheço as ferramentas toolbox que tem na área de medicina para ver cálculos de
epidemia, pandemia, desenvolvimento de células, desenvolvimento de uma doença, uma toolbox na área de medicina, outra que pode ser para encontrar doenças a partir de uma imagem do coração. Eu posso encontrar doenças ou defeitos nesse parte do coração, certo? Eu só dei um exemplo aqui na área de medicina, mas eu posso ter toolbox na área de economia para ver desenvolvimento de bolsa de valores, de prever o crescimento do dólar, se é que você consegue prever, mas tem pessoas que trabalham com isso e usam essa ferramenta matemática. O MATLAB ele foi feito na época em linguagem C e é muito parecido com a linguagem C, porque os desenvolvedores foi feito em C e ele construiu na linguagem C. Só que tem uma diferença na forma de interface, que é como ele é feito. A interface do MATLAB ele é feito em linha de comando, não é compilado, certo? Uma linguagem interpretada. Eu digito o comando, ele responde logo. É diferente que vocês já fizeram a linguagem C, mexeram com o Arduino. O que eu faço? Eu escrevo o programa, chamo o compilador e ele gera o meu código executável. Não, ele vai executando e vai calculando. Se tiver erro, onde tiver erro, ele vai reclamar. Mas aquela linha de cima ele já executou e já armazenou. Então vou fazer um parênteses aqui, explicar quem não viu ainda o que é uma linguagem interpretada e o que é uma linguagem compilada. A interpretada é isso. Cada comando que eu digito é executado. Deu Enter, ele executa instantaneamente, logo. E ele já vai ser colocado. Aí, para eu não perder esses comandos, eu posso também armazenar chamado arquivos em lote, certo? No MATLAB tem a extensão .m. Pode ser um simples bloco de notas do Windows, eu colocar os comandos lá e eu digitar a sequência de comandos que vai ser colocada lá. Então essa sequência que eu vou colocando é como se fosse passo a passo. Eu posso botar um programa, eu posso ir digitando os comandos. Para evitar ter que redigitar, eu chamo esse arquivo de lote. Eu não chamo de programa, porque ele não vai ser compilado. Claro, cada vez que ele pega uma linha, ele vai interpretar, ele vai traduzir para a linguagem de computação. Então, se eu for fazer isso muitas vezes, fica mais lento. E tem mais memória do computador, o arquivo, os caracteres texto. A compilada é outro formato que eu pego o quê? Eu leio todos os comandos, converto para binário e tenho um executável, um arquivo .exe. Então ele é mais rápido a execução, mas em compensação, se eu tiver 10.000 linhas, 50.000 linhas, eu tenho que compilar todas elas toda vez. E eu inserir trecho de códigos fica mais difícil. Então a opção do MATLAB foi usar ali o interpretado, porque eu posso pegar trechos, executar trechos de partes e vai armazenando na memória do computador. E a parte de evolução dos programas é mais lento. Mas fica difícil comercializar. Eu quiser um programa, vou mandar para o cliente, eu não vou mandar ele instalar o MATLAB lá na fábrica dele e levar o meu programa para fazer isso. Aí depois eu pego essa linguagem MATLAB, converto numa linguagem C, por exemplo, ou no Arduino, ou qualquer outra linguagem, e faço o meu executável. Porque o MATLAB é um ambiente de desenvolvimento. Certo? Vamos ver agora aqui aonde eu encontro na internet. Primeiro está o Octave executável, que está aí. Eu tenho um endereço que está disponível para vocês verem na tela, está aqui. Ele tem a parte do executável, tem a homepage dele, uma busca do Google, vocês chegam nele. Eu tenho um manual online, essa versão aqui ainda está em inglês, mas existe versões apostilhas em português. E tem o que nosso interesse é o online. Esse primeiro eu tenho que baixar ele e instalar no meu computador. Vai executar os mesmos comandos. Mas o objetivo do nosso curso aqui é trabalhar com o Octave online. Nós vamos não precisar instalar nada no nosso computador. Então vamos para o foco do nosso programa. O Octave Online ele está nesse endereço, octaveonline.net. É uma interface disponível para qualquer internet web. A vantagem, ele é grátis. Você não precisa instalar nada no seu computador. Digamos, eu estou trabalhando
eu estou precisando fazer uma execução e quero fazer um teste na hora do almoço lá no trabalho e conseguir acessar um computador. Eu posso fazer essa execução online. Tudo na nuvem, certo? Toda a interface dele é da nuvem. Independente do sistema operacional. Posso estar com Windows, pode estar com Mac, qualquer outro sistema operacional. Ele usa o navegador. Então, agora para rodar em tablet, ele já roda, porque ele não tem ainda uma interface customizável para celular. O professor que fez isso colocou, mas não fez ainda a adaptação para rodar no celular. A tela não é adaptável. Pelo menos durante a execução da gravação dessa aula aqui, ele não teve ainda, ele não tem essa área. Mas pode ser que no futuro alguém faça isso aí. E ele tem uma pequena área remota. Quando você cria o usuário, você pode até armazenar os seus programas lá nessa área da nuvem. Fica armazenado, um pequeno comando. Essa iniciativa foi de um professor que ele botou o servidor, roda no computador dele, da universidade dele, e no mundo todo tem esses. Qualquer aluno ele deixou aberto que possa criar, executar um pequeno pedaço lá. Dos alunos colocar lá, sem ter que instalar na sua casa. Aí tem alguma desvantagem com isso. Primeiro, a biblioteca ele não botou, não está toda a biblioteca do Octave, é algumas que ele instalou. Então vou ficar limitado às bibliotecas que está instalado nesse servidor. Para evitar que o pessoal deixe um programa rodando, que às vezes tem execuções do MATLAB que dura mais do que 24 horas, simulações. Pode durar 48 horas, 3 dias, executando diretamente no computador. Aí tem alguns, para evitar que alguns espertinhos façam isso, para não rodar no computador dele e rode no servidor desse professor, vai fazer o que? Vai ficar sobrecarregado o servidor e os alunos, que é o objetivo principal desse servidor online, iriam ficar prejudicados. Então ele botou o seguinte, o limite de 10 segundos. Mas às vezes alguma conta que você já tem um tempo 15 segundos, depende da sobrecarga lá do servidor. Então, às vezes é 10 segundos, 15 segundos, o mais normal é 15. Mas o que acontece? Você está executando. Professor, mas meu programa demora mais do que 15 segundos para executar. Mas ele dá a opção, ele escreve lá embaixo. Clique aqui para adicionar mais 15 segundos de execução. Aí você clica. Aí não deu tempo, você clica mais 15 segundos. Ou seja, precisa de uma pessoa humana lá, um humano lá para chegar e dar o clique. Não um robô para fazer isso automático. Certo? Isso foi a forma que o professor fez para que pudesse ser usado por mais alunos no mundo todo. Então vamos ver a interface dele. A interface dele é isso aqui, certo? Nós temos, quando você cria na página, você entra, você tem essa interface. Essa interface aqui, ela é toda a interface dele, quando cria. E tem uma área de menu aqui em cima que eu posso trabalhar. E depois na aula seguinte vou mostrar como a gente trabalhar com o calculador aqui. Mas vamos para o próximo passo. Eu posso ter uma conta online. Como é que eu crio uma conta online? Uma conta online é bem simples. Eu clico aqui nesse menu, aí vai ter a opção de criar conta, certo? Criar conta. Aí, é obrigado a criar conta? Não, eu posso trabalhar todinha como máquina de calcular. Mas qual a vantagem de eu criar uma conta? Que eu posso deixar trechos do meu código lá, depois eu voltar e aquilo que eu já digitei continua lá. Mas é obrigatório criar conta? Não, certo? Deixa eu ver aqui, ó, vantagem. Está aqui o que eu falei. Não é obrigatório criar uma conta. Mas eu posso deixar os meus códigos, scripts, arquivos de lote lá. E depois utilizar outra vez. A desvantagem de não ter conta é que eu desliguei, saí do computador, eu perco o comando. Certo? Mas eu não quero deixar meu usuário, não quero mexer nada, quero só fazer um cálculo rápido aqui. Tudo bem, você usa online mesmo. Certo? Há um defeito, tá aqui, ó. Quando eu clico naquele menuzinho, aí tem três formas de eu entrar. Ou eu posso entrar pelo Google, eu tenho um e-mail do Google, assino. Ou tenho um e-mail com senha, ou seja, eu tenho que entrar, faço um cadastro, eu uso qualquer outro e-mail, pode ser até e-mail do Google, mas eu tenho uma outra senha para entrar aqui. E acessar via
token, quer dizer, cada vez que eu clicar aqui, ele vai mandar um númerozinho para o meu e-mail, eu tenho que entrar com essa senha alterada. Se eu tiver numa área, numa lan house, uma área muito pública, eu posso optar por isso aqui, se eu não quiser entrar com a minha área do Google. Entrando com o e-mail do Google é interessante porque eu não preciso digitar senha, ele não vai saber a minha senha do Google, ele usa um mecanismo do Google que é de autenticação, ele vai lá no Google e pergunta fulano de tal @gmail.com, é ele mesmo? Aí devolve, aí ele vai e cria a minha área, certo? Ele está aqui, ó. Pelo menos eu acho mais prático usar a conta do Google, certo? Aí está aqui, é mais prático para quem tem um Gmail. Hoje em dia, quem é que não tem um, né? Mas eu preciso, ele exige que eu preciso criar, antes de eu entrar, eu criar ou numa janela dentro do próprio browser, abrir a conta do e-mail e autenticar com do Google, certo? Aí eu vou dizer, autentica via Gmail, ele vai lá e autentica automaticamente. Ter cuidado o seguinte, quando eu encerrar o Octave, a minha conta do Gmail ainda vai estar aberta nesse computador. Então, se você não estiver usando o seu computador, não se esqueça de desconectar sua conta do Gmail, por questão de segurança. Certo? Então, isso aqui, quando eu entrar no Gmail, ou qualquer coisa me autenticar, ele vai, veja que a janela já mudou, abriu o quê? Outras áreas. Tá vendo aqui, ó? Eu tinha só essa janela, e agora ele me deu mais essa aqui, onde está um comando, e algumas listas dos comandos que os programas pré-gravados que estão na minha conta. Então isso aqui aparece só quando você autentica. Mas o que eu preciso é só essa área aqui, ok? Então, por essa aula de agora nós vamos encerrar. Próxima aula nós vamos trabalhar como usar o Octave, digitar os primeiros comandos, certo? Como é que vamos fazer os primeiros comandos e mostrar exemplos, ok? Então, até a próxima aula.